O que são e como configurar as roles dentro do Vim. Fala, consultor! Hoje a nossa aula a gente vai abordar um tema muito importante, que são as roles, tá? Em português a gente pode chamar ela de funções. Se você já trabalha com SAP, é de um outro módulo ou tem algum conhecimento, é muito comum a gente falar as roles como o objeto que controla acesso a transações, a relatórios, né? É bem comum. Porém, o Vim tem essa mesma nomenclatura para essas roles que é diferente do SAP, mas, enfim, muitas vezes quando você está começando a trabalhar e você fala essa palavra role com alguém, com algum outro funcional, e aí faz uma confusão geral, tá? Então, nesse vídeo, eu vou te explicar esse conceito aqui dentro do Vim e mais, nós vamos fazer uma configuração aqui ao vivo junto, tá? Eu e você, beleza? É muito importante você entender que o Vim, né, lembra, ele tem que pagar o fornecedor correto, o valor correto, no tempo correto, né? E para que isso aconteça, ele trabalha com workflows, né? Que basicamente são fluxos de trabalho. Ah, se falhar uma exceção que a ordem de compras não é válida. Quem que é o grupo de pessoas que tem que atuar nisso? Isso é a role, tá? É isso que a gente vai definir aqui agora. Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela, vamos para a prática, tá bom? Se você já tem alguma experiência com Vim ou não tem, é importante a gente ver isso aqui, tá bom? Eu acabei de entrar aqui no sistema SAP, perceba que eu estou no menu inicial, né? Aqui tem os módulos padrões do SAP, aqui MM, financeiro, RH, né? O Vim também tem o próprio módulo, o menu inicial dele, né? Que a gente acessa através da transação /opt/Vim, tá? Perceba que essas opções aqui vão mudar. Eu vou dar um Enter aqui. Maravilha, ele abriu para mim o menu do Vim aqui e uma das tabzinhas são as roles, né, que é o nosso assunto aqui da nossa aula de hoje, tá? Se eu abrir aqui essa tabzinha, nós temos diversas opções. É muito comum você que dá suporte aí no dia a dia para tickets de Vim, né, que auxilia o cliente, que o cliente vira e fala assim, nossa, o workflow está sendo enviado, mas tal usuário não está recebendo esse workflow. E muitas das vezes é porque esse usuário não foi atribuído a role dele, né? Então aqui no módulo, vamos supor, se eu estivesse dando manutenção, ó, vou vir aqui nesse Simple Mode Role Maintenance, vou dar um duplo clique nessa transação, tá? Essa transação, nós temos todas as opções, então aqui, ó, cada caixinha dessa daqui, ela é como se fosse uma role. É como se fosse, não, ela é uma role, né? E a gente atribui. Então, por exemplo, aqui no AP Processor, né? Eu cliquei nela. O que ele está dizendo? Veja que nós podemos dizer o tipo de documento. Então, aqui, ó, o tipo de documento tal, né? Ele vai ser enviado, o S quer dizer user, vai ser enviado para o usuário aqui, ó, Vim app1, tá? Então, isso é uma atribuição. Como que o workflow do Vim sabe quem que é a pessoa que ele vai enviar? Prazer, acabou de conhecer, acabou de ver como isso faz, é nessa determinação, né? Só que aqui você concorda que essa role AP Processor, você pode chamar ela do que você quiser, ela já existia, né? Nós vamos criar uma nova aqui e vamos tentar configurar e ver se realmente o Vim respeita essa configuração, tá? Mas é muito, muito comum você, consultor de Vim, ter que trabalhar e também ensinar o seu cliente a lidar com essas transações, né? Por um exemplo, no caso do AP Processor, é uma atribuição direta. O que é uma atribuição direta? Você tem apenas uma condição, a qual o tipo de documento e quem é o usuário que recebe. Se eu não me engano, se eu vier aqui no... Deixa eu ver aqui, ó. Esse Receive the Part, não. Requestioner. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó, você percebeu que a telinha mudou? Que eu não faço uma atribuição direta, ele faz a atribuição de quem é o usuário através de uma function model, certo? Uma function model é um código que nós podemos ou utilizar standard, que é o OpenText entrega pra gente, ou nós podemos customizar, criar nossa function model Z para atender uma condição. Por um exemplo, obviamente daria para a gente, só para exemplificar, daria para fazer de outras formas. Mas se eu quisesse saber que se o tipo de documento fosse do Brasil, vai para a pessoa A. Se fosse da Argentina, vai para a pessoa B. Eu poderia fazer tanto criar uma function model aqui, ou eu poderia ter aqui, por exemplo, igual no AP Processor, que ele deixa eu ter o tipo de documento. Então, se eu tiver dois tipos de documento, Brasil e Argentina, eu conseguiria segregar, né? Olha esse caso aqui, ó. Nós temos o Japão,
que está mandando para esse usuário, e nós temos aqui o da Alemanha, que está mandando para esse segundo usuário. Legal? Bacana. Então, vamos fazer um teste, vamos ver se isso funciona mesmo? Tá, olha aqui, ó, o meu usuário hoje, ele está com um asterisco, quer dizer, eu sou um contas a pagar independente do tipo de documento, mas acho que para esse nosso teste, se eu não me engano, eu tenho que vir nesse PO AP Processor. E eu também estou configurado lá, ó, asterisco, usuário, esse é o meu ID, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo workflow no Vim, tá? Para eu processar os workflows, qual é a transação? Vamos lá, /opt /vim _WP. Esse é o coração do Vim para quem processa faturas, né? Todos os workflows pendentes da nossa ação fica lá. Então, veja nesse caso, eu tenho 3 linhas, né? O que significa? Tem 3 workflows pendentes da minha ação, tá? Se eu fazer aqui, ó, o scroll para a direita, ele vai me mostrar para qual é a role atual desses workflows. Então, veja aqui, ó, nós temos o PO AP Processor, né? E nós temos o No PO AP Processor. Tá bom, que é esse cara aqui, ó. Veja, o PO AP Processor, Rafael Franco. Quer dizer que toda nova fatura que chegar vai cair para mim se for para essa role PO AP Processor. É isso mesmo, tá? Para a gente fazer um teste aqui, vou te ensinar uma transação nova que não tem nada a ver com a role. Ela é a /opt /vim _7cx2, tá? Essa transação, opa, errei. É a /opt, vamos lá, /n /opt /vim _7ax2, eu acho. Isso mesmo, 7ax2, tá bom? Corrigindo aí. Então, o que essa transação permite eu fazer? Ela permite eu copiar, tá, um outro documento do Vim e trigar um workflow. Então, se eu quero ver justamente essa questão das rows, é uma ótima transação para ver. Está indo para a posição correta perante a exceção? Nós já vamos conversar um pouco mais a fundo sobre as exceções. O que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber o Archive ID, tá? Rafael, como que eu pego o Archive ID? Não tenho ideia do documento que eu quero copiar. Vamos voltar lá no nosso Vim Workplace aqui, ó. Se eu clicar no número do documento, vamos copiar esse 764 aqui, tá? Se eu vier aqui na tabzinha de Process, aqui nós temos o Archive ID, tá bom? O Archive ID aqui no caso é o VI. Eu estava até colocando errado, ó. É o VI. Então esse é o Archive ID. E o que mais eu quero copiar? Eu quero copiar o número, né, do documento. Qual que é o número do nosso documento? 764. Beleza. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui a tela, deixa eu voltar. O 764. Olha só que legal. Quando eu clicar nesse botão Copy From, ele vai me carregar todas as informações que estava para aquele documento, para esse 764. Tá vendo? Ó? O número do fornecedor, a data, valor, moeda, tá? A única coisa que eu vou alterar aqui é a referência. Por quê, Rafael? Porque o Vim, se for o mesmo fornecedor, a mesma referência, a mesma data e o mesmo valor da fatura, ele vai dar como suspeita de duplicidade. E não é isso que eu quero testar nesse momento, tá? Se eu alterar somente uma dessas condições, que foi a referência nesse caso, ele já não vai dar suspeita de duplicidade, tá bom? Então, eu vou clicar aqui no Submit. O que ele vai fazer? Ele vai realmente, tá, criar um novo workflow. Ó, ele até diz aqui, ó, cria o número do Vim 783, tá bom? Vamos voltar lá na nossa caixa de inbox. Eu vou dar um refresh aqui e vamos ver se vai aparecer mais um novo documento aqui para nós. Olha lá, o 783 que ele acabou de aparecer. E por que ele apareceu para a gente? Porque ele está indo para a role PO AP Processor e eu estou atribuído a role AP para PO AP Processor. E como que eu sei, Rafael, qual role que ele vai? Se você não fez a aula, eu recomendo você fazer a de Process Type, né? Que são as exceções. Cada exceção nós configuramos qual que é a role que vai receber. Então, nesse caso, qual foi a exceção que foi startada? Foi esse aqui, ó, Invalid PO Number, tá? Então, ele está reclamando que o número da ordem de compras para esse documento aqui não é válido. Vamos ver se realmente está atribuído essa role para essa exceção? Então, vamos lá. Transação de configuração do Vim, /opt /spro. Aí a gente acessa as configurações do Vim, tá bom? Lá a gente vai no Document Processing e a gente tem o Processing
Configuration, e aqui nós temos o Maintain Process Type, beleza? Vamos clicar aqui no Maintain Process Type, abrir ele. Todos esses process types, está lá na outra aula, são as exceções, tá? E cada process type é mandatório que tenha quem? A role que vai resolver aquele problema. Vamos olhar aquele nosso caso lá, ó, é justamente esse aqui, ó, Invalid PO Number. Quem é o cara que recebe? O PO AP Processor. Olha como funciona. Falhou na exceção. Quem que é o ator? O ator é PO AP Processor. Tá bom, como eu sei quem faz parte daquele ator? Se a gente entrar lá na configuração do Vim e no Role Maintenance, aqui ó, PO AP Processor, todas essas pessoas, elas são consideradas possíveis agentes. Olha mais uma coisa aqui, ó, perceba que a Company Code que eu estou utilizando aqui no cenário, ela não é a... Deixa eu ver se eu tenho aqui essa informação aqui. Não, eu já vou abrir para você. Ó. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou um pouquinho mais para a direita e eu vou clicar aqui em cima do Current Role. Ele vai me listar quem são as pessoas atribuídas que podem trabalhar nesse workflow. Veja que só está eu, né, o Rafael, e um usuário de teste Vim Role. Por que esses outros não estão, Rafael? Porque nós colocamos a Company Code como uma regra. E se eu abrir esse documento, se eu processar ele, clicar ele aqui para processar, perceba que a Company Code do nosso teste é a DE01, tá? Essas pessoas aqui só vão receber esse workflow se a Company Code, se a empresa for a DE10. Viu que legal? Então nós temos o Process Types, que são as exceções. Cada Process Types tem uma role para receber aquele workflow e cada role ela é configurada, ela é feita a sua atribuição aqui nessa transação. E lembrando que a gente já disse no começo, dependendo da role, a gente pode escolher a condição. Nesse caso é a Company Code. Para o Receive Department, não, para o Requestioner, ele é uma Function Model, certo? Que é um código que a gente pode colocar. Para o PO Buyer, ele é, se eu não me engano, a planta. Deixa eu ver aqui, ó. Não, esse PO Buyer, ele é outra Function Model. E eu acho que a gente tem o Buyer Department. Isso, ó, o Buyer Department também é a Company Code, tá vendo? Então depende de cada coisa. O que nós vamos fazer no nosso teste aqui hoje, tá? Para validar que tudo isso funciona. Eu quero, vamos supor que eu estou trabalhando no meu cliente e existe a necessidade de a gente ter roles, funções que não foram entregues pelo standard. Como que eu crio isso? O primeiro passo aqui no próprio menu do Vim é a gente vir aqui, ó, Role Maintenance. Nós precisamos criar essa role, dar vida a ela, né? Olha que importante, nós vamos clicar aqui no New Entry e a primeira coisa que ele pede é o Product Code. Se eu clicar aqui, as opções disponíveis são todas essas aqui. Rafael, não entendi nada do que é isso. Te falar a verdade, olhando assim, nem eu. O que eu fiz? Lembra que eu sempre encorajo você a ir no Configuration Guide do Vim, certo? É um material que a OpenText disponibiliza. E lá nós temos configuração por configuração, campo por campo, que cada um faz, tá? Eu vou abrir aqui, ó, o nosso Configuration Guide. Veja que eu estou bem no capítulo que ele fala definindo as roles, tá bom? E olha só, ele fala que as roles, ela, pro Vim, basicamente ela tem três principais módulos. Primeiro, o 005, que ele é para iniciar quando o workflow está dentro do Vim, não houve lançamento de faturas ainda, tá? Nós temos o Leaks. O Leaks, ele está dizendo que é o workflow que vai ser trigado quando nós temos ou o parking, que não é postado no financeiro ainda, mas é previamente salvo com algumas informações, ou quando o workflow está com blocking. Por exemplo, se tem uma diferença de quantidade entre o pedido, entre a ordem do Goods Receipt e Invoice Receipt, se a gente tem uma diferença, ele pode trigar workflows, e aí ele fala que seria no nível do Leaks, né? E nós temos o Peer, que o Peer, ele é para quando não tem ordem de compras. Então o Vim, ele é todo estruturado. Se nós queremos criar essas roles e eu quero ter a visão, putz, é quando entra dentro do sistema, ela é no nível do Vim, então é o 005. Ah, se eu quero criar uma role para uma exceção que vai ser depois que a fatura foi bloqueada, é no nível do Leaks. Ah, se eu quero criar um workflow, uma posição para no PO, né, quando ela é feito o parking dela, é no nível do Peer, tá bom? Para ficar simples, aqui a gente vai utilizar o 005, tá bom? Que é no nível do DP. A role eu vou ter que criar aqui. Então, eu vou criar aqui, ó, o underline DNA do Vim, beleza? Vou criar essa role aqui, role test.
tá bom? Criei essa role test. Se a gente vier mais para o lado aqui, existem algumas outras opções, né? Se a gente quiser colocar function model para ajudar a determinar a condição da validação, esse é o local correto, tá bom? Nós temos aqui para o key determination, que é para utilizar a chave de buscar e fazer a validação de quem que é essa ação da role, mas o mais importante de você entender aqui é que nós acabamos de criar uma role, o DNA do Vim. Não importa o resto, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos salvar essa role, tá? Rafael, show, cria uma role. Agora a gente já consegue incluir quem que são as pessoas atribuídas a essa role. Quer ver? Não. Eu vou dar um duplo clique aqui de novo, onde a gente dá a manutenção, e perceba que ó, aqui a gente está no código 005, não existe a role ou DNA do Vim, tá? E por que não existe? Porque nós não criamos ainda as condições dela. Por exemplo, aqui está o tipo de documento, né? Nesse caso aqui, quando a gente olha o POAP Procer, tá? Company Code. Então, nós não colocamos essa condição. Então, como que a gente faz isso? Se a gente voltar, aqui nós temos o Template Maintains. Duplo clique aqui, tá? E perceba que aqui nós atribuímos o produto, a role, a um template, tá? Como que funciona esse template? Veja aqui, ó, vamos pegar esse nome de Template Company Code. Aqui embaixo nós temos o Template Definition. Duplo clique. Nós vamos achar aqui o Company Code, ó, tá aqui, ó. Como que eu sei? O nome, você pode dar qualquer nome, tá? Company Code aqui, tá meio intuitivo, mas poderia ser outro nome, né? Como que eu sei os campos que são importantes para essa checagem? Selecionei a linha, vim aqui em Template Fields, né? Ele está dizendo que ele utiliza o campo como referência, o Burks, né? Para você que conhece, esse é o campo clássico de Company Code. Se eu vier aqui no Template Field, ele mostra aonde que está esses campos, né? Essa Company Code, no nível que ele está, né? No nível do 5, no nível do Leaks, no nível do Peer. Mas o mais importante é que ele mostrando, ele falando, esse é o cara que eu vou validar. Vamos voltar, vamos ver outro. Vou voltar aqui no Template Definition. Nós podemos vir aqui ó, no Archive Doc Type. Quem são eles? Ó, vou dar um duplo clique aqui e ele está mostrando qual que é o nome do campo. Então é o var_object, né? Então quais são os modelos desse campo? Ó, ele vem, né? Esse é o atributo, esse é o tipo, o objeto. O que é importante você saber aqui? Cara, você não precisa inventar nada do zero. Perceba que todas as configurações foram entregues já pela OpenText para você. É você encontrar a role que mais se identifica com o que você precisa fazer e copiar dela, tá? Então, no nosso caso aqui, se a gente voltar para o nosso Role Template Configuration, o que está faltando, eu vou clicar aqui ó, e eu vou copiar, né? Vamos fazer pelo Archive Type. Eu vou copiar essa linha, ó, selecionei a linha, cliquei no botão de copy, e aqui ó, eu vou colocar a nossa linha aqui, ó, é o DNA do Vim, tá vendo? A nossa role aqui, ó. Que eu tô falando, o produto 005 para role ou DNA do Vim, ele vai ser baseado no Archive Type, tá? Só cliquei aqui, salvei essa configuração, e agora se a gente voltar lá na nossa transação que a gente dá manutenção nas roles, o Simple Mode Role Maintenance, duplo clique aqui, perceba que é para a gente ter o DNA do Vim. Ó o danado aqui, ó. Lembra que ele não existia? Agora ele existe. Só que ele não tem ninguém atribuído. Então, agora nós vamos fazer uma atribuição. Então, a gente criou uma role nova, tá bom? Por enquanto, a gente fez isso. A gente criou uma role nova, a gente definiu o template, qual que é o campo que ela vai utilizar para determinar, né, quem é a pessoa que recebe, porque a gente pode ter essas segregações por países, por company code, por tipo de documento, tá bom? E aqui eu vou dar manutenção. Então, eu vou vir aqui no manutenção, eu vou pôr um asterisco, tá bom? Eu vou pôr aqui um asterisco, que eu quero dizer o seguinte, não me importa o tipo de documento, vem para mim. O agente tem que ser US se você quer atribuir para o usuário final direto. E eu vou colocar aqui para o meu usuário, que é aqui, ó, Francor, tá bom? Eu também preciso, é obrigatório, colocar um fail-safe e um default key, que é o quê? Quando falhar para encontrar, né, por exemplo, o meu usuário está aqui configurado e aí eu saí da empresa e foi deletado e só estava configurado eu. Se ele falhar para encontrar, ele vem para esse usuário aqui padrão, né, independente da condição ali do tipo de documento. Então eu vou cadastrar o meu próprio usuário também, tá bom? E aqui nós temos o default ID.
que é caso, não que não fale, mas é o padrão. Quem recebe isso como padrão se você não tiver os critérios satisfeitos, tá? Então nós vamos colocar aqui o Francor também. Então beleza, vim aqui e fiz a atribuição. Vou salvar isso, tá? Salvei. Então quer dizer que a role, o DNA do Vim, agora para qualquer tipo de documento ela vai ser enviada para o Rafael. Show! Acabou, Rafael? Não. Por que não? Porque não existe, concorda? Acabei de criar essa role. Não existe nenhuma role no sistema atribuída a nenhuma exceção, a nenhum process type. Como consequência, essa role existe, ela é válida, ela tem sua atribuição, mas ela nunca vai ser usada. Então vamos fazer um teste aqui, ó, para a gente validar. Vamos voltar lá na nossa caixa de Vim, né, na nossa inbox, no nosso workplace. Nós estamos vendo aqui as roles, ó, ele mostra aqui quem que é a role. Lembra que a gente está falando de qual exceção? Deixa eu ver, vou para a esquerda aqui, ó, da exceção 101, que é invalid PO number. Vamos lá na configuração do process type, que a gente já abriu, tá aqui. E aqui nessa configuração, eu vou trocar. Eu vou colocar o DNA do Vim. O que eu estou dizendo para o sistema? Estou falando, sistema, sempre que a exceção invalid PO number falhar, o grupo de pessoas a receber esse workflow é o DNA do Vim. E quem está configurado para o DNA do Vim foi o que a gente acabou de fazer. Então, ó, só cliquei essa configuração, vou salvar a configuração, tá certo? Maravilha. E agora a gente vai fazer o teste. Qual que é o teste? Lembra da nossa transação de clonar faturas? É isso que a gente quer, né? Então a gente já tem aqui o archive doctype, nós já temos aqui o documento, vou clicar um copy from de novo, né? Ele vai me carregar as informações, eu vou alterar a referência de novo para não dar suspeita de duplicidade, alterei a referência e vou criar um novo workflow, ó, submit. Ele está criando um workflow real dentro do sistema, ó lá, criou o 784, tá? O que eu espero? Eu espero que uma vez que a gente volte aqui para o nosso workplace e eu faça o refresh, ele crie uma nova linha aqui, certo? Porque é o meu usuário. Só que a role atribuída aqui tem que ser o DNA do Vim, porque a gente viu qual exceção que ele está caindo e a gente trocou a role, né? Vamos ver se funciona? Vou dar o refresh aqui. Maravilha, criou, ó, o 784 aqui, ó. Tá para minha caixa. Mas qual que é a role que é responsável por ele? Olha aqui. Top, né? Cara, a role é o DNA do Vim. Você percebeu que você conseguiu nessa aula entender tudo. Você conseguiu entender o que são as roles dentro do Vim, como que a gente configura ou dá manutenção nelas, como que a gente coloca os critérios, as condições que a gente quer para fazer essa segregação do usuário e que nós temos que atribuir essas roles aos process type, né? De novo, se você não viu o vídeo do process type, vou deixar aqui o link para você ver. E quando você faz toda essa configuração, o sistema está pronto. O workflow vai ser enviado para a caixa do usuário que você precisa. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, ó, não perde a oportunidade. Vamos ajudar a crescer essa comunidade. O consultor do Vim, ele é um recurso escasso no mercado. Eu estou aqui dedicando meu tempo, trazendo problemas realmente que acontecem na minha consultoria para vocês, tá? Então dá essa moral, se inscreva, ative as notificações, deixe comentários, tá? O que você achou da aula, se você acha que tá demorando muito, se você acha que tinha que, né, ter mais detalhes ainda, também assuntos que você queira, tá bom? Eu tô aqui para realmente pegar na tua mão e te levar para o próximo nível, tá? Eu agradeço muito essa aula e nós nos vemos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.